Olá, bom dia, amigas, amigos da TV 247. Hoje é dia 8 de dezembro de 2020, 10 da manhã, e é um grande prazer, uma alegria receber aqui o professor Alisson Mascaro. Bom dia, Alisson, tudo bem? Bom dia, Leonardo Atucho. Uma grande alegria voltar aqui novamente à TV 247 e falar a você e a todas e todos que nos acompanham. Prazer é meu. Começo aqui saudando René Gandra, que se tornou assinante da TV 247. Bom, a entrevista que nós fizemos foi muito boa, repercutiu muito aquela época, mas só para fazer uma apresentação, o professor Alisson Mascaro é filósofo do direito, professor, vários livros publicados, publica pela Boitempo, e tem uma posição claramente de esquerda, né? O que é raro no mundo jurídico, e também marxista. Então, eu acho que é importante a gente poder ouvi-lo sobre o que está acontecendo no Brasil. A gente fala muito, né, Alisson, sobre o golpe que aconteceu em 2016 e como isso abriu um caos institucional no Brasil. Quando eu fiz o convite para essa segunda entrevista, eu imaginava que o Supremo faria um novo golpe, né, o golpe que permitiria a reeleição do Rodrigo Maia. Não fez, foi 6-5, mas a gente ainda vive, vamos dizer assim, quer dizer, uma bagunça institucional no Brasil. Eu queria te pedir primeiro um panorama para depois a gente entrar em outras questões, vacina, em outros temas que estão muito quentes no Brasil de hoje. Atucho, mais uma vez, bom dia, uma alegria estar com o seu público do Brasil 247. Existem dois tipos de golpe. Eu insisto bastante com a ideia de que nós temos que distinguir aquilo que é o golpe cotidiano da vida jurídica, política e institucional daquilo que são os grandes golpes. O que aconteceu em 2016 foi um grande golpe no Brasil. Nós tínhamos uma plataforma política, econômica específica que era liderada, tinha à testa os governos do PT. Tudo isso foi tirado do governo, a planilha econômica, inclusive, do Brasil, o modelo de desenvolvimento econômico do país sucumbiu. Odebrecht e as grandes companhias brasileiras foram perseguidas, Petrobras, Embraer, outras mais. Tudo isso foi um golpe enorme, uma grande mudança, um grande câmbio no país. Ao lado disso, existem os pequenos golpes cotidianos. Eles podem se somar a um grande golpe ou eles podem existir independentemente do grande golpe. Eu diria que nos dias de hoje, nós estamos tendo aqui duas coisas acontecendo no país. A primeira delas é a estratégia jurídica de sempre, que sempre é um pequeno golpe. Então a pessoa põe a mão assim no olho e tenta ler a Constituição do jeito que quer. Isto não é só no tempo de hoje. Historicamente, as leis são assim. Eu, inclusive, na minha história de pesquisa e de reflexão sobre o direito, eu descobri, inclusive, isso está num livro meu chamado Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro. Lá os gregos antigos, da Grécia Antiga, Atenas, eram louvados como os melhores juristas da antiguidade. Eles eram os juristas de maior importância e maior pensamento da antiguidade. Como é que eles faziam? Cada lei que os atenienses deliberavam ser uma lei para que todos seguissem, essa lei era escrita numa tabuleta e era colocada num jardim. E todas as pessoas tinham que respeitar a lei, porque jamais essa lei podia ser mudada nem transformada em outra. Pois bem, um dia estava lá uma lei que não queriam aplicar para uma situação tal, que fez então o legislador ateniense, Péricles. Ele disse assim: ninguém pode jamais alterar a tabuleta, nem tirar a tabuleta do jardim. Mas ninguém falou que se pode ou não virar ao contrário para ninguém ler o que está escrito. Foram lá no jardim, pegaram a tabuleta e viraram ao contrário. Ou seja, pequenos golpes, eles existem a todo momento. O problema é que hoje existem pequenos golpes jurídicos que estão aliados a grandes interesses do golpe. Este é talvez o mais problemático, porque a mudança que estamos tendo no Brasil é uma destruição, não é de uma instituição ou de uma interpretação legislativa, é das instituições de modo geral. Então, Leonardo, eu gostaria de anunciar esta proposição teórica, filosófica, que logo de início nós temos que lembrar que toda vez, com golpe ou sem golpe, o direito é um problema. Mas hoje, em especial, temos que pensar a quem se aproveitam os golpes jurídicos de sempre e de hoje. Muito boa explicação, olha que interessante, né? Então houve um grande golpe de Estado em 2016, mudou a matriz econômica do Brasil, e aí a gente vai tendo pequenos golpes. Vamos imaginar o seguinte: bom, quem é o garante
do grande golpe, Rodrigo Maia. Então precisamos de um pequeno golpe para que o Rodrigo Maia não saia da presidência da Câmara dos Deputados, que acabou sendo derrotado. Eu vou ler um comentário aqui da Regina dizendo: é preciso colocar em debate a aceitação ou recusa das nossas fragilidades populistas messiânicos, buscar aqueles que, por exemplo, da estatura humana e moral para a construção de um mundo melhor. Eu queria te perguntar, Alisson, na sua opinião, por que este pequeno golpe, que na verdade aparentemente seria mais simples do que foi o grande golpe, acabou sendo derrotado por 6-5? Todo mundo esperava que a visão do Gilmar Mendes fosse prevalecer. Na sua opinião, estava pegando mal? Era a imagem do Supremo? O que foi o fator decisivo para que aquele pequeno golpe não vingasse? Leonardo, eu vou aqui anunciar uma leitura teórica sobre os fatos quentes dessa semana, muito divergente daquela que é a opinião média das pessoas. Por que isso? Se nós observarmos o andamento desta solução interpretativa da Constituição, ela é bastante surpreendente, dados os anos que estamos vivendo de grande golpe. Vejamos nós. A prisão em segunda instância, que é altamente, flagrantemente inconstitucional, ela passou, mesmo com toda a denúncia de setores avançados, críticos da sociedade. Por que esta, deste final de semana, não passou? Eu quero aqui propor uma leitura bastante peculiar. Observemos nós que quem garantiu a Constituição desta vez são exatamente os ministros lavajatistas. Se nós pegarmos a tabela de quem votou em favor da garantia da Constituição, são aqueles que nos tempos de hoje não têm votado em favor de garantias individuais, não têm pleiteado aqui uma espécie de abertura do espaço institucional brasileiro para um arejamento melhor. É muito peculiar que todas as leituras ditas progressistas fossem salvas, neste momento, por ministras como Carmen Lúcia, por ministro como o próprio ministro Barroso, o ministro Fachin, que tem uma postura, por exemplo, para as questões de lei e ordem, hoje tem uma postura bastante rigorosa. No passado, inclusive, tinham outra, talvez por isso tenham sido nomeados, mas depois mudaram, como se sabe, de posição no meio do caminho. E aqueles ministros que têm uma posição hoje mais garantista foram os que buscaram flexibilizar a Constituição. Então, o que estou aqui alertando é para um fato de que nós não temos sempre um jogo bastante acertado naquilo que é a posição geral, eu chamaria, do grande golpe, com as posições do pequeno golpe. Minha tese, muito peculiar nesse sentido, é que, de alguma maneira, para os meios que mobilizam a sociedade, para os meios de comunicação de massa, alguns deles, inclusive, que são dependentes muito proximamente do governo federal, era importante, dessa vez, tentar dizer que a Constituição tem que ser lida conforme a letra normativa dela mesma. E isto colou no povo, isso encontrou eco. Então, é muito peculiar. O que eu quero dizer aqui é o fato de que esta eleição para a mesa diretiva da Câmara e do Senado talvez não tenha sido tão importante para o grande capital que deu o golpe, para esse grande capital tanto fez quanto faz. Ou até, vou dizer mais uma coisa, Leonardo, talvez se aposte, talvez esteja acontecendo no subterrâneo, nós não sabemos, por enquanto, um descolamento do grande capital da administração do dia a dia do país. Qual que é a minha tese nesse sentido? Se está Rodrigo Maia na frente da Câmara mais uma vez, ele tem que ter o papel de adulto da sala, reiteradamente está se falando por aí. Esse papel de adulto da sala tem que fazer o governo Bolsonaro ter um certo parâmetro, uma certa eficiência, não pode descambar. No entanto, Luciano Huck, o grande capital banqueiro do país e outros mais, para ganhar a próxima eleição, tem que fazer uma certa divergência em relação ao governo Bolsonaro, porque não dá para concorrer na mesma plataforma neoliberal do governo Bolsonaro, se dizendo também igual no nível político. Alguma cereja nesse bolo que é igual tem que ter para falar aqui uma certa questão distinta. Ou seja, talvez o grande capital já esteja apostando que os 2 próximos anos são de canibalização do governo que aí está. Quanto pior ele for, melhor para o que se chama hoje de centro-direita, que é a direita, que então tem que se destacar disso. Talvez seja uma possibilidade pela qual vamos entender que alguém
que é uma peça central do golpe, não vai continuar. E isso talvez seja bom para essa peça, que é o próprio Rodrigo Maia. Interessante, né? Porque o afastamento em relação ao governo Bolsonaro, Leonardo, talvez você tenha caído, eu vou aproveitar esse espaço, então, até a sua volta, para continuar falando aqui. Esta minha tese é uma tese de que está havendo mudança interna no país, na grande cúpula econômica, política do país. E, eventualmente, está acontecendo aqui um desgarramento em relação a esta própria articulação imediata do governo Bolsonaro. Então, reiterando aqui esta questão que estava anunciando, efetivamente, talvez nós estejamos vendo um deslocamento pela primeira vez mais profundo em nível de estratégia futura das elites ou dos grupos dominantes do país, sejam eles econômicos, sejam políticos, daquela que é a fusão que aconteceu faz 2 anos, quando da eleição de Jair Bolsonaro. E, efetivamente, eu penso que este quadro possa aí anunciar uma novidade. Leonardo, obrigado, Alisson. Segurou a transmissão, que bom, porque caiu a minha conexão aqui. E eu ficava, enquanto eu me reconectava aqui, tentando, enfim, usar uma outra rede, eu estava preocupado se você continuava aqui conosco. Então foi a minha conexão, já estamos de volta. E aí eu estava num ponto, Alisson, exatamente sobre aquela questão, né? Quer dizer, que talvez seja interessante para o grande capital esse distanciamento entre a direita tradicional e o bolsonarismo, já que o bolsonarismo apodrece, né? Eu queria lhe perguntar sobre a questão das vacinas. Como é que o senhor está vendo essa divisão, né? De um lado, o governo Dória, outras forças. Agora acaba de subir uma notícia na nossa manchete de que o Flávio Dino, governador do Maranhão, cogita ir ao Supremo Tribunal Federal para que os governos possam comprar a vacina sem autorização da Anvisa. Então, vamos falar sobre ainda esse caos institucional no Brasil. Então, eu aproveito esta sua análise, este seu tema, para anunciar mais um dado para quem nos acompanha nesta manhã de hoje. Eu sei que a plateia que nos acompanha é uma plateia influenciadora da opinião, porque repassa estas leituras, estas informações para as demais pessoas que, porventura, sejam de seu círculo social. Tal qual eu falei, que esta análise da derrota do Rodrigo Maia, eu não compro como sendo, então, o louvor da Constituição, então, definitivamente, interpretaram corretamente a Constituição. Claro, se me perguntarem tecnicamente, uma norma que proíbe a reeleição, interpretada como proíbe-se a reeleição, é a interpretação mais diretamente dada para o sentido da norma? É óbvio que sim. Mas a minha pergunta não é essa, enfim, é verdade que 1 mais 1 é 2? A minha pergunta é, se a vida inteira, se nos últimos anos inteiros, 1 mais 1 dá 17, 23, 45 e outros números aí da direita, né? 17, 45 são números tradicionais da direita, por que então hoje 1 mais 1 deu 2? A pergunta nesse nível, eu quero arrastar para mais um outro dado, eu quero poder aqui nesta manhã dar um direcionamento à nossa pauta política e social das companheiras e companheiros de luta progressista. Eu não gostaria de observarmos a nossa realidade hoje sendo posta em termos de políticas negacionistas da vacina e políticas ditas científicas quanto à vacinação. O Leonardo me pediu agora esta reflexão sobre a vacina. Por que nós precisamos evitar este quadro? Porque isto é talvez um dos momentos mais flagrantes, mais patentes, de que esta leitura de extrema-direita de mundo é uma leitura anticientífica com efeito imediato.
Porque quando o governo atual destrói a universidade, o efeito é retardado. Daqui 10, 15 anos é que nós vamos ver a ausência de instituições de pesquisa, de ensino. É a primeira geração que provavelmente viverá com menos pessoas formadas em nível superior do que a geração anterior. Então vai haver aqui um certo baque em médio prazo. No entanto, qual é o curto prazo disso? O curto prazo é a vacina, é o coronavírus, porque até o meio ambiente é de médio prazo. Nós, esse ano, sofremos aqui no Brasil com as queimadas, com toda a poluição, só que o efeito disso é para daqui a alguns anos, o efeito definitivo. A vacina é para hoje. Então, quando se dá este nível de que hoje se pode disputar contra o governo de extrema-direita a sua loucura anticientífica, isto está vindo de bandeja para as mãos da direita, que esteve associada com a extrema-direita e que, por um acaso, como ela tem o poder nos governos estaduais, ela então diz: eu sou limpinha, cheirosa, eu tenho a vacina, eu respeito a ciência. Quanto a isso, é obviamente, mais uma vez aqui, um que é anticientífico e o outro que respeita neste ponto a ciência, até aqui vai muito bem. O problema é que não respeita para todos os outros aspectos. O que se está fazendo no estado de São Paulo contra as universidades, contra o Instituto Butantan, em favor da privatização das pesquisas, é algo inenarrável. E nós estamos esquecendo tudo isso em favor do fato de que o governo estadual de São Paulo está oferecendo vacina e, inclusive, está sendo o salvador da lavoura de outros governos de direita pelo país. Eu vi ontem, inclusive, parece que o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, vai mandar trazer de São Paulo a vacina do João Dória para Curitiba. Ou seja, ele está sendo um salvador de certos espaços. Pois bem, o que estou dizendo aqui é que quem for de esquerda não deve se pautar pela questão do vacina ou não vacina, do toma a vacinação contra o coronavírus ou não toma. Isto é um jogo miserável. A nossa questão é: nós temos estruturas, nós temos infraestrutura industrial, sanitária, para fazer com que a política sanitária em relação ao coronavírus, de médio e longo prazo, se sustente. Nós estamos cuidando dos hospitais, o SUS está sendo louvado. Então, contra o Bolsonaro tem que ser esfregado o fato de que ele é anti-vacina. E contra o Dória tem que ser esfregado na cara dele de que ele é contra o SUS. Aí esses eventuais governantes de esquerda, como Flávio Dino e outros mais, esses não são nem contra a vacina, nem contra o SUS, mas o Dória é contra o SUS. Então, restam alguns governantes que não são nem contra a vacina, nem contra o SUS, e até são a favor do parque industrial tecnológico da saúde, dos fármacos, dos remédios do Brasil, mas são muito poucos. Nós não podemos separar o mundo dizendo: todos os que não acreditam na vacina são extrema-direita e o resto é civilização. Eu discordo do fato de que essa direita dita cheirosa seja tão civilizada quanto se pinta. É muito boa essa sua leitura, porque, na sua opinião, então, a esquerda está sendo arrastada para essa armadilha? A esquerda está de bandeja para a armadilha do João Dória, do Luciano Huck e da direita dita vacinada, enfim, que é essa direita que então se põe como uma direita científica. A pergunta central não é vacina, a pergunta é SUS. É isso que deveria ser a pauta da esquerda do Brasil. Nós não temos meio de sustentar. Houve aí uma tal vacina, se eu não me engano, é da Pfizer, que demanda refrigerador de menos 70 graus. Pois bem, aí a resposta das pessoas é a seguinte: essa vacina não dá para comprar no Brasil, porque o Brasil é um país quente. Mas desde quando a Inglaterra tem menos 70 graus para armazenar vacina na rua? Saindo da rua tem menos 70 graus. Não tem. A Inglaterra não tem. A Alemanha, se duvidar hoje, deve estar 8 graus acima do zero na Alemanha. Então, nenhum país tem menos 70 graus. O que dá a possibilidade de ter menos 70 graus para guardar uma vacina é ter um hospital, é ter um container, é ter uma infraestrutura mínima para ter essa geladeira. Então, quando se diz assim, o Brasil é obrigado a escolher a vacina que não precisa guardar em 70 graus negativos, é porque o Brasil está sucateando a sua plataforma de infraestrutura sanitária. E também geladeira de menos de 70 graus não é a pior coisa do mundo, não é uma aeronave espacial que vai para a Lua, vai para Marte. É possível, o Brasil, inclusive, tem ferramentas para ter plataforma de produção dessas geladeiras, e não tem.
Então, o que estou dizendo aqui é que a gente deveria sair do problema da vacina e deixar esse problema para direita versus direita, Kramer versus Kramer. Nosso assunto devia ser SUS, porque no assunto SUS, a direita dita cheirosa, ela está sucateando de tal modo também a saúde pública do Brasil, quanto a extrema-direita. É só nesse ponto que nós deveríamos ter, então, uma plataforma para ganhar. Esta plataforma diz assim: vocês até dão a vacina, só que vocês não produzem a agulha, vocês não produzem a geladeira para guardar. Então, que miséria é essa que vocês só compram a vacina mesmo? E se for do Zé Gotinha, aí até vai, porque é só abrir a boca e uma pessoa pingar. Mas se tiver que ter uma injeção, nem a agulha o Brasil produz. É isto que eu acho que tem que ser a pauta nossa, progressista, dos dias de hoje. Muito bem colocado. Bom, o Wilton, nosso assinante, está te perguntando o que os partidos de esquerda e movimentos sociais deveriam fazer para organizar o povo, derrotar o golpe e a direita, né? Porque isso aí realmente pode ser uma armadilha da direita tradicional que vamos dizer assim, atrai a esquerda para derrotar a extrema-direita. Uma espécie de plano Biden no Brasil. A Nia Gabriel também fala o seguinte: as estratégias do professor Alisson são sempre muito esclarecedoras, gosto muito de ouvi-lo. Alisson, então eu te pergunto, quer dizer, o que fazer para organizar as pessoas em torno desse debate maior, que é a questão do Sistema Único de Saúde? Eu pego o assunto do Sistema Único de Saúde e pego o assunto também da reeleição ou não da mesa diretora da Câmara e do Senado. Por que, para certas coisas, o povo diz que é um absurdo acontecer uma tal interpretação constitucional e para outras o povo não diz nada? Porque observemos nós, faz uns 6 anos, o povo saiu para as ruas para defender a tal da PEC 37. E nunca ninguém ouviu falar disso, não sabia o que era, e as pessoas defendiam isso. Aí, quando nós estamos vendo um quadro de horror no que tange ao sistema judicial do Brasil para as questões penais, com prisão em segunda instância, as pessoas são a favor deste esgarçamento interpretativo da Constituição. E contra a reeleição do Rodrigo Maia, são aqui contra uma interpretação constitucional que rasga os princípios. Ora, por que o povo em algum momento é a favor, em outro momento é contra rasgar a Constituição? Porque, no final das contas, o povo está sendo interpelado e mobilizado por quem consegue mobilizá-lo e interpelá-lo. Então, a minha pergunta nunca é, a minha reflexão nunca é a de chegada, é a de partida. Porque se nós estivermos apenas dominando ou trabalhando com os efeitos, nós não entendemos a causa. A nossa sociedade, Leonardo, e todas e todos que me acompanham, a nossa sociedade está sofrendo por esgarçamento. E o que é esgarçamento nesse caso? É exaustão de interpelação. A cada dia vem 20 ou 30 misérias, problemas, absurdos e coisas mais. Então, uma das estratégias da sociedade contemporânea para fazer a sociedade não mais se levantar contra a opressão e a exploração é fazer uma série de absurdos cotidianamente. Porque se for um aqui, outro ali, nós temos meio de mobilizar o povo contra este e contra aquele. Mas se forem 10 por dia, todos os dias, frases absurdas, gente dizendo coisas esdrúxulas, pitorescas imbecilidades cotidianas, para onde a gente vai consertar o quadro? Para onde a gente começa? Então, eu diria que o efeito da sociedade nos dias de hoje é o efeito da exaustão. A gente não sabe mais para onde manejar, o que pleitear. Por causa disso, quando a direita, mediante os meios de comunicação de massa, os aparelhos ideológicos, como o marxismo, inclusive, ensina, o marxismo mais avançado chama tudo que acontece para a nossa cabeça de aparelhagem ideológica. Quando essa aparelhagem, que está toda posta controlando as pessoas, quando ela diz assim, a reeleição da mesa da Câmara e do Senado é um absurdo, o povo vem com isso. Quando ela diz, precisa prender logo depois do julgamento em segunda instância, o povo vem e concorde com isso. Então, o meu problema não é o que interpreta, o que o aparelho está interpretando hoje ou amanhã sobre um assunto tal e qual. Meu problema é que eles dominam o aparelho e nós não dominamos. Então, espaços que eventualmente consigam falar para a mente das pessoas de modo progressista, e o 247 é um espaço valiosíssimo, porque há poucos neste sentido, e com essa amplitude do 247, então, rarissimamente há. Isto para nós é fundamental, mas nós temos que entender que é pouco ainda, porque nós devemos ter aparelhos tal qual esse aqui domina
praticamente 100% dos brasileiros, e televisão que faz plim-plim. Televisão que faz plim-plim dominam 60% do povo brasileiro. É para isto que nós precisamos lutar, para ter os meios de dizer para o povo uma percepção e uma leitura progressista. Então, eu volto a dizer, para não causar exaustão para a população e para também não ter uma exaustão das pautas de esquerda, porque todo dia tem que inventar uma coisa, todo dia tem que dar uma resposta aos problemas sociais, e a gente fica sendo pautado pela direita. A questão fundamental, a questão decisiva é saber se nós temos o controle das pautas ideológicas. Portanto, para ter esse controle, o que nós precisamos é aparelho ideológico nosso. Se nós tivermos, eu volto a falar aqui, televisão progressista e com uma leitura de mundo crítica, se nós tivermos meios de comunicação de massa da internet, televisões de internet, redes sociais, uma mobilização tamanha que consiga fazer aqui, então, uma espécie de evolução, uma espécie de abertura de consciência da classe trabalhadora do Brasil, nós teremos os meios para chegar lá. Eu sempre digo, Leonardo, e a todas e todos que me acompanham, que alguns países que tentaram mobilizar, tentaram abrir este caminho, este canal, conseguiram resistir melhor que o Brasil. O Leonardo voltou e eu estou aqui falando ainda, Leonardo. Não, fez muito bem, Caio. Pela segunda vez eu estava te escutando pelo celular e tentando entrar pelo celular. Obrigado aí pela cooperação. Na terceira vez, a Globo te chama para o Fantástico, segundo eu fiquei escutando outro dia. Bom, então, e aí vai ser uma glória você falando no Fantástico. O que eu estou falando aqui, Leonardo, é que olhem o exemplo da Argentina. A Argentina tentou, aos poucos, abrir os aparelhos ideológicos. O Clarim tentou dividi-lo, tentou democratizar a mídia por lá. Perderam a eleição, mas voltaram. A Evo Morales, na Bolívia, tentou abrir os aparelhos de comunicação de massa, os aparelhos de formação, de mobilização da classe trabalhadora. Sofreu um golpe, voltou, mediante seu sucessor. Venezuela, até agora, tentam 1000 golpes e o golpe não acontece em desfavor das lutas de esquerda da Venezuela. Brasil sofreu um golpe, já teve uma eleição, a esquerda não volta, e se duvidar tem mais uma, duas ou três, e a esquerda não volta. Por quê? Nosso povo não foi mobilizado de maneira progressista. Nosso povo está interpelado por quem? Religiões de matriz conservadora, televisões, rádios, internet e outros mais, que são majoritariamente de direita ou de extrema-direita, e todos os aparelhos sociais nossos, universidade, escola, a vida cotidiana nossa, é para despolitizar, desmobilizar e fazer com que a nossa gente não venha a ser engajada. Então, o que nós estamos fazendo aqui, Leonardo, é exatamente começar do zero, mais uma vez, em condições desfavoráveis, para ver se agora, e se em algum momento as esquerdas do Brasil conseguirem chegar ao povo, mobilizando o povo, então, desta vez, nós tenhamos o povo conosco. A ponto de que, se cair uma política progressista, o povo é progressista e, na volta, então, do poder popular, ele reinstaura um governo novamente progressista. O que nós tivemos aqui foi um governo progressista, com o povo que não foi mobilizado, portanto, foi mobilizado pela direita, e que hoje tem, então, um governo de direita, conforme um povo que foi levado à direita. Não, muito bem colocado. É importante você ter citado essa questão dos aparelhos ideológicos, né? Quer dizer, a gente compete em condições muito desfavoráveis, né? A gente tenta aqui fazer um bom trabalho de informação, de conscientização, de informação e de formação das pessoas também, mas, evidentemente, com um alcance muito menor e lutando, enfrentando essa questão de algoritmos, internet, enfim, todas as limitações. Mas estamos crescendo, conseguindo levar adiante a nossa mensagem, né? Alisson, eu queria continuar ainda nessa questão, porque a gente estava respondendo a uma pergunta ali de uma telespectadora nossa, né? O Cadu fala: somos intensamente manipulados pelas elites que dominam os grandes meios de comunicação, Congresso e Judiciário. E aí o Cadu fala: como sair dessa situação? Você falou sobre o papel, na verdade, de veículos de comunicação, mas e o papel dos partidos políticos? Por exemplo, a Mari Segatti está dizendo o seguinte: olha, nenhum partido está chamando manifestações. Absurdo, né? Além da comunicação, que é uma parte essencial, quais são os outros fatores para sair desse estado de dominação completa? Em primeiro lugar, nós não sabemos para onde queremos chegar.
O que acontece hoje com o Brasil é que todas as pessoas de uma luta mais progressista, mais crítica, que é o progressismo lato sensu, dentro desse progressismo lato sensu, tem até gente de luta revolucionária, de gente crítica radical, de gente crítica plena. Mas eu vou tomar o quadro progressista amplo. Essa gente progressista, nós estamos nesse contexto. O que nós estamos vivendo esses anos? Nós estamos chorando o golpe acontecido. No final das contas, nós estamos de luto, porque aconteceu um golpe, ninguém tomou vergonha na cara, ninguém pediu desculpa, nós fomos vilipendiados. O Brasil está hoje numa condição social e econômica pior do que estávamos antes do golpe, então o Brasil involuiu, nossos costumes pioraram, nosso presidente da República tem pronunciamentos e falas que nos envergonham em nível internacional, de tal sorte que temos efetivamente aqui um quadro de involução. Como as lutadoras e os lutadores têm reagido a esse quadro? Chorando, então lastimando, tentando ver se o povo entende que aconteceu uma tragédia. Ah, você usa arminha, mas arminha dá emprego? Não dá. Então é usando este argumento quase de luto, quase de tragédia do que aconteceu. Pois bem, eu diria aqui em sentido contrário, ou nós enfrentamos o nosso tempo para jogar mais longe do que nós estamos, ou nós somos reféns do golpe que deram em nós. O que eu estou falando nesse sentido? Nós tivemos a eleição de 2018 e de 2020, depois do golpe de 16. A eleição, aliás, tivemos inclusive a eleição de 2016, já é pós-impeachment, mas a eleição de 2016 foi 3 meses depois do impeachment. As pessoas estavam atordoadas. Até 18, ainda havia uma expectativa de que o Lula e a Dilma, tirados do poder, voltariam mediante as mãos do Haddad ou do poste que o Lula indicasse. E quase que volta, porque efetivamente a votação de Fernando Haddad foi muito expressiva no segundo turno. Não é de se jogar fora. O que ocorre é que com 2020 já se percebeu que o povo não necessariamente foi mobilizado para fazer com que a situação anterior voltasse no mesmo nível. O povo da situação anterior que ruiu, o povo viveu nesse patamar baixo e a partir de agora está vivendo uma luta comezinha do dia a dia. Então, no Rio de Janeiro, eu dou o exemplo carioca, lá o candidato e até hoje prefeito Marcelo Crivella volta com pautas morais contra este candidato Eduardo Paes, e essas pautas morais para um povo que está passando fome, elas inclusive influenciaram 30% dos eleitores a votarem no próprio Crivella. Então, mesmo passando fome, ser de Jesus, ser contra o Satanás, foi acusado aí o Eduardo Paes de ser o Zé Pilintra, ou qualquer coisa nesse sentido. Vejam, isso mobilizou 1/3 dos eleitores cariocas. A acusação que o outro é o Zé Pilintra. E não necessariamente se 1/3 está com a vida ganha, está comendo bem, está com a casa bem instalada, com água, esgoto e SUS bem oferecido para essa pessoa. No entanto, a mobilização ideológica falou muito mais que o pão e que a comida e que o emprego. Então, o que estou dizendo aqui é que nós vivemos, com a eleição de 2020, uma prova de que o quadro virou e as pessoas não lastimaram o que perderam. Elas tinham isso, chegaram para isso. E a partir de agora estão só brigando por causa disso, sem lastimar aquilo. Então, se o quadro é esse, eu diria, Leonardo, a todas e todos que nos acompanham, que nós desperdiçamos uma oportunidade ímpar. Já que a esquerda perderia boa parte das prefeituras do Brasil, se nós tivéssemos mobilização crítica radical, coisa que nós não temos. Nós não temos nem consciência radical. A nossa esquerda do Brasil é liberal, defende a ordem burguesa, as instituições. Se nós tivéssemos um pouco mais de ciência, nós aproveitaríamos esta eleição de agora para para explicar diretamente ao povo de modo didático que vivemos um golpe, que aconteceu com o Brasil um domínio ainda maior do capital, falaríamos capitalismo explicitamente e colocaríamos na boca das pessoas a hipótese do socialismo, coisa que fez o Evo Morales, que fez Hugo Chávez, que em alguns momentos alguns governos progressistas fizeram pelo mundo. Então esse povo lá está mais mobilizado do que nós. Agora, como nós reagimos nos dias de hoje? Nós que eu digo, a esquerda que teve ocasião de disputar eleições, ela reagiu dizendo assim: eu vou asfaltar a rua, eu vou tapar buraco melhor do que o
Bruno Covas, ou qualquer coisa nesse sentido. Isto não mobiliza a sociedade, isso é uma disputa para ver quem tampa um buraco melhor. Agora, isso não é uma pauta de esquerda. Já que é para perder, nós devíamos mobilizar o povo por alto, porque foi isso que fez o Bolsonaro e a extrema-direita. O Brasil era de direita, o Temer não era a pior extrema-direita do Brasil. E os bolsonaristas vieram mobilizando para as questões mais candentes contra esta ordem. E o povo foi comprado, foi levado para pensar isso. Por que então não mobilizar de modo radicalmente científico e progressista? Esta é a minha proposta para fazermos a partir de agora. E o Leonardo provavelmente está ainda congelado. Então, eu dou mais uma volta até o Leonardo voltar para esta reflexão. Vamos ver se ele entra aqui. Voltou, Leonardo? Voltei, desculpa, Alisson. Eu estou aqui, na verdade, aqui usando o celular. Você me escuta, não? Sim, perfeitamente. Ah, então perfeito. Porque, na verdade, quando cai o computador, eu entro pelo celular. Infelizmente, a internet aqui já caiu pela 4ª vez consecutiva. Aqui é menos confortável, mas eu te escutei perfeitamente. Enquanto caí aqui, eu voltava pelo celular. Você dizia, então, que essa eleição foi uma oportunidade perdida de mobilizar o povo, mesmo que o resultado não fosse satisfatório. É isso, né? Ia perder de qualquer jeito. Tirando algumas cidades que tinham viabilidade eleitoral, São Paulo é uma cidade de viabilidade eleitoral. A Manuela, lá em Porto Alegre, teve também por lá viabilidade eleitoral. Agora, de alguma maneira, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde iria ganhar o Calil, e tantas outras cidades mais, Curitiba, onde provavelmente a esquerda não ia ganhar a eleição, e outros lugares mais, podiam mobilizar para uma consciência maior das massas. E nós não fizemos isso, na verdade, por uma razão. Eu até vou dizer, não é uma dificuldade de entender como se mobiliza. É pior do que isso. É porque, efetivamente, o modelo pelo qual a esquerda do Brasil foi construído no pós-ditadura, da democratização até os dias de hoje, é o modelo liberal, é o modelo de respeito à ordem burguesa. Como a esquerda do Brasil não sabe falar contra o capitalismo, ela é só uma esquerda que busca pegar as migalhas que sobram do capitalismo e distribuir melhor. Então é uma esquerda valorosa, claro, mas ela não tem pauta, ela não tem fala contra o capital. Esta esquerda efetivamente tem dificuldade, em momentos de crise, falar contra a estrutura que ela defende. Por isso que em momentos de crise do capital, como é o momento atual do mundo, não é só Brasil, o Trump, que não precisa defender a ordem burguesa, institucionalizada como ela é, ele fala melhor do que, eventualmente, a dita esquerda dos Estados Unidos, que é só uma direita também cheirosa por lá. Então, ele tem mais fala, por exemplo, para desempregados, para pessoas que estão pobres. Por isso que ele ganhou uma eleição, quase ganhou essa, inclusive. Mas o que estou dizendo aqui é que ele mobiliza muita gente, inclusive, abandonada por este mundo do capitalismo. Então, observemos nós precisamos, a partir de agora, fazer um grande encontro das lideranças de esquerda do Brasil e do povo do Brasil de esquerda, para que nós venhamos a fazer uma nova pauta de como será a nossa luta. Se esta pauta ainda for eleitoral, se esta pauta ainda for por defesa do capital, esta esquerda será a fração de esquerda do que o Rodrigo Maia e o Luciano Huck são para a direita. O Bolsonaro, sim, toca em algumas coisas que diretamente falam contra a ordem institucional. A esquerda não consegue tocar nisso. Quem fala contra o STF, que, não por totalidade, por maioria, legitimou o golpe, é o Bolsonaro. A esquerda não consegue falar contra o STF. E mais um detalhe, Leonardo, só para dar o exemplo disso, peguem os ministros que hoje defendem prisão em segunda instância. São os ministros nomeados pelo PT. Quem é que defende a possibilidade de recorrer ainda depois da segunda instância? Pasmem, tirando o melhor ministro de todos, que efetivamente é um homem que deve entrar para a história da honra das lutas do Brasil e dos brasileiros dignos, que é o ministro Lewandowski, que é certamente o maior ministro da história recente do STF, mas peguem os demais ministros, são os ministros não nomeados pelo PT. Esses têm defendido mais a possibilidade de arejamento nos dias de hoje do que os ministros defendidos, nomeados pelo PT. Então, o que estou dizendo é, para voltar nessa mesma pauta de republicanismo, legalidade,
vai apanhar de novo, porque a gente tem que mudar o horizonte pelo qual nós instauramos nossa luta. Interessante, né? Porque essa crítica ao Supremo, que a gente fala, bom, o Supremo participou de um golpe de Estado, quase que fez um pequeno golpe agora com Rodrigo Maia. Como a crítica ao Supremo é feita pelos bolsonaristas, os bolsonaristas se aproximam mais do sentimento popular do que a própria esquerda institucional, né? Eu vou ler uns comentários aqui. O Arthur Bernardes fala: tão falada à frente deve ser anti-imperialista. O Antônio Galvão fala: como é um tema que sempre surge nos chats, por favor, fale sobre a compatibilidade do marxismo com as pautas ditas identitárias, né? Regina fala também: estamos no mundo para além do 0 e 1, descentrados como puramente humanos, mas não mais como dominadores, ante a cultura do medo. Bárbara Richer também critica o republicanismo e pergunta: posso culpar ainda o Zé Eduardo Cardoso por jogar a Dilma aos leões? Mas eu queria te pedir uma ênfase nessa questão do identitarismo, porque ontem até chamou a minha atenção: o Joe Biden provavelmente vai nomear o primeiro afro-americano para o comando do Pentágono. E as pessoas estão alertando: olha, é afro-americano, mas é de direita, é negro e vai ser um falcão dessas guerras imperiais. Como é que o senhor vê a questão da identitária, da representação, mas quando essa representação ela é capturada por interesses econômicos ou imperialistas, enfim? Eu não gosto do rótulo identitário a lutas que são fundamentais da nossa sociedade, porque esse rótulo muitas vezes desmerece o central e o fundamental dessas lutas. Nos dias de hoje, as lutas por representação, isto é um termo filosófico que vem do século XVIII, século XIX, que hoje é resgatado por autoras e autores liberais. Este termo representação é um termo digno, é um termo conceitualmente importante, tem, inclusive, consequência em termos científicos e teóricos na sociologia. Então, é com muito respeito que eu olho para as lutas daqueles grupos, as lutas que não são de classe, são de grupo, de gênero, de orientação afetiva, sexual, grupos minoritários, efetivamente, nos termos quantitativos, alguns deles dentro da sociedade, outros não. O fato é que as lutas nossas pela superação, pelo combate ao racismo, ao patriarcalismo, ao machismo, à homofobia, à xenofobia, ao preconceito contra os povos autóctones ou originários, estas lutas são centrais. Ninguém pode ser progressista compactuando com uma ordem de exploração e de opressões. A luta de libertação do mundo será uma luta contra a exploração e contra as opressões. Com isso, então, eu quero aqui dizer que é praticamente inconcebível dizermos nós que existem pautas que vêm antes e pautas que vêm depois. Elas vêm em conjunto, porque a sociedade é posta em conjunto. A pessoa não tem só o ato maquinal de trabalhar ou a pele que expõe o corpo ou algo assim. É tudo junto. A pessoa opera na vida com o corpo, com o afazer do corpo, com o dinheiro que tem ou não tem, com a exploração que outras pessoas fazem sobre ela. Então, eu gostaria de dizer aqui que nem é necessário ter elucubração no sentido de saber separar, porque não se separa. É fundamental trabalharmos juntos. Agora, o que representa trabalhar junto? Também representa, em outra medida, saber que todos os corpos e subjetividades operam numa sociedade estruturada por classe, pela mercadoria. Então, também é uma luta de classe. E, fundamentalmente, aqui posta uma luta de classes que nós devemos enfrentar. Ou seja, o nível do enfrentamento social é comum, é conjunto. Claro, se estes enfrentamentos se dão deste modo, e quem começa o enfrentamento é sempre progressista, porque nunca vi alguém de bandeja conservador falar: agora vou lhes conceder o fim das opressões só porque eu, com boa vontade, farei. Isso nunca existiu. As lutas contra a opressão são lutas progressistas, são lutas críticas. Claro que, obviamente, como em qualquer modalidade de luta, em algum momento o capital vai fagocitar a luta. Isso é para qualquer coisa. Isso aconteceu com a luta de classes, inclusive. Nós dizemos sindicato pelego. Quem é um pouco mais de idade já ouviu a expressão sindicalista pelego.
Ora, o sindicalista pelego foi o sindicalista fagocitado pelo capital. Ele faz aqui a intermediação entre capital e trabalho. Nem por isso a luta sindical, a luta dos trabalhadores, tem que ser desmobilizada porque há sindicalistas pelegos. As lutas de representação também são e também serão fagocitadas pelo capital. É um jeito também de fazer com que o capital seja aqui respeitável, não possa ser contestado quando ele põe mulheres, negros, pessoas representativas de grupos oprimidos da sociedade em cargos de gerência, em cargos de poder ou até em cargos políticos. Mas isso não vem a abolir as lutas das mulheres, as lutas raciais, as lutas LGBTQIA+. Isso não vem abolir todo esse quadro de lutas, como também um sindicalista pelego nunca aboliu a possibilidade de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, o que nós precisamos fazer é dar um passo além desta fagocitose do capital. É preciso continuar no combate estrutural e exatamente esse combate estrutural, em algum momento, tem que levar a outra sociabilidade. Esta outra sociabilidade será sem exploração e sem opressões. Obrigado, Alisson. Eu agradeço aqui ao Vinícius, que chegou como nosso assinante, e o Antônio Galvão, que já é assinante, fala: o capital incorpora as lutas conforme a sua conveniência. Eu vou te perguntar se você concorda com essa postulação aqui da Nia Gabriel, que coloca assim: temos que assumir que queremos o socialismo. Eles não têm vergonha de falar absurdos, de defender a barbárie. E por que a esquerda não quer falar que o problema é o capitalismo, né? Talvez seja essa lógica eleitoral, mas eu queria te perguntar se está de acordo com o que ela coloca aqui. Sim, Leonardo e Nia, muito de acordo, e vou dizer mais. O povão gosta de coisas que sejam reais, ainda que cruéis ou ainda que diretamente inesperadas. O povão não gosta efetivamente desse quadro melífluo que está tanto na centro-direita quanto na centro-esquerda, dessa gente boazinha, cheirosa, bem acomodada, que numa ala delas é o Luciano Huck, é o Rodrigo Maia, Fernando Henrique Cardoso, e noutra ala é essa esquerda edulcorada, na qual passou um melzinho em cima dela para ela ser bem aceita pelos mercados. O povão, quem está lá na comunidade de periferia, quem está na roça, quem está saindo da indústria, do comércio, e observa um discurso como esse, um argumento como esse, o povão não gosta de quem defende as instituições ou a ordem. Vejamos nós, muitos falaram aqui contra, nós falamos desde 2016, contra o golpe. O povo não sabe o que é golpe, defesa das instituições, defesa do republicanismo, nada disso. O povão quer saber de arroz, feijão, coisas assim. Aí quando chega alguém e fala com toda a certeza, com todo o contraste, o certo e o errado, para quem vive uma vida miserável de exploração e opressão, o certo e o errado são mais reconfortantes para esta pessoa do que os 50 tons de cinza. Observemos nós como é que opera, inclusive, o nível ideológico e o nível de racionalidade da nossa gente brasileira e mundial. Quando alguém fala assim, isso é de Deus, isso não é, fez um binarismo, fez um preto no branco. Pois bem, este preto no branco dá uma chave de conduta de vida para as pessoas, pela qual as pessoas então operam dizendo tal coisa é de Jesus, tal outra coisa não é. Um dia, Leonardo, eu estava saindo do meu escritório, próximo da Praça da República, em São Paulo. Eu estava saindo na hora do almoço do meu escritório e fui almoçar no restaurante. Voltei para o meu escritório, estou andando na calçada, ali na Avenida São Luís, e estava andando um fulano, um senhorzinho, vendendo lá, estava andando com um carrinho de churros. E churros com um doce de leite, inclusive, escorrendo, aquele doce de leite grosso, bem açucarado. Duas moças estão passando, e eu estou passando para voltar para o meu escritório, uma moça fala para a outra, nossa, não é de Deus comer esses churros. E eu só escutei essa frase, não é de Deus comer os churros. Eu entendi que quer dizer não é de Deus comer os churros, porque, obviamente, Deus, segundo a crença das pessoas que nele acreditam, não deve ter falado numa tabuleta dos 10 mandamentos, não comer churros. Certamente não tem essa frase em nenhum livro sagrado. O que essa pessoa quis dizer é assim, se eu comer esses churros, eu vou engordar. E vou engordar não é muito correto engordar, mas na cabeça das pessoas, o que não é correto não é de Deus. Então, não ser de Deus e não comer churros vem na mesma linha. O que eu estou dizendo é que o pensamento é binário. Tudo que é certo é de Deus, tudo que é errado não é de Deus. Como é que nós operamos, no entanto, em nível mais sofisticado?
Pegue o Luciano Huck, pegue o Rodrigo Maia, pegue a Tabata, que é um exemplo da esquerda-direita ou direita-esquerda, ou então dessa esquerda dita eleitoral, essa esquerda liberal. Pois bem, como é que essa gente opera? Opera dizendo assim, olha, eu sou de esquerda, mas eu tenho que respeitar os mercados. Eu sou de esquerda no sentido do progressismo, dos costumes, mas se a gente não pagar a dívida externa, a gente não tem respeitabilidade e a segurança dos negócios vai para o buraco. Ou seja, a gente nem é de esquerda, nem é de direita. E aí pega a direita, é a mesma coisa. O Luciano Huck também, ele reforma uma casa de um pobre, então ele até vai na casa do pobre, ele até toma café na xícara de ágata da casa do pobre. Então ele também é uma direita, mas que anda no meio da esquerda. Estou dizendo que isso não desempata. Quem é que tem mais pé no chão? Pega uma pessoa como Lula, pega uma pessoa como Bolsonaro, é gente que come efetivamente pão com mortadela, pão com leite condensado, qualquer coisa assim. O outro arrasta um engradado de cerveja. Isso dá uma dimensão de vida vivida para o povo. Agora, a direita opera para um grau a mais. Ela fala uma mentira a partir de uma verdade. Qual é a mentira a partir da verdade? A mentira é que ela é contra a ordem. Ela não é contra a ordem, ela é em favor do capital. Só que qual é a verdade? Ela opera, isso é verdadeiramente, contra certas instituições da ordem. E, efetivamente, houve aí pleitos para acabar com as instituições, para fechar o STF. Então, a direita é contra certas instituições da ordem, para defender o capital. E a esquerda, que for esquerda, não essa esquerda cheirosa, ela é contra estas instituições e a ordem para a qual essas instituições são o seu sustentáculo. Só que a esquerda, que é a verdade, não anuncia a verdade, não fala diretamente ao povo. O que eu estou fazendo hoje aqui, Leonardo, para você e para todas e todos que nos estão acompanhando, é o resultado de uma vida inteira intelectual minha. Quem acompanha uma aula minha na USP, na Faculdade de Direito da USP, o que eu estou falando aqui para vocês é o que eu falo por lá em sala de aula de doutorado. É o que eu escrevo nos meus livros, alguns livros meus de 700, 800 páginas. Só que eu estou trazendo o extrato dessa mais avançada ciência do pensamento, da ciência social, da ciência política, da filosofia, da ciência do direito. Eu estou trazendo exatamente essa descoberta para que o povo entenda, porque não tem diferença entre o alto e o baixo naquele que é o chamamento de horizonte. O chamamento de horizonte é transformarmos esta ordem, que é uma ordem de exploração e de opressões. Se eu souber chegar no alto da ciência e dar palavra de ordem para o povo vem. Qual é o grande momento revolucionário do mundo que vivemos no século XX? Foi o russo. E o Lenin soube dar palavra de ordem para o povo. Era pão, terra e paz. Só que para os cientistas sociais, ele explicava por que era pão, terra e paz. Porque há os meios de produção, os detentores do meio de produção são os capitalistas, há a extração de mais valor, existe a exploração do trabalho assalariado, tudo isso é para cientista. Só que exatamente isso, sem tirar e nem pôr, a verdade disso sai para o povão como dizendo pão, terra e paz. Quem tem falado isso para o nosso povo nos dias de hoje? Pouca gente. Então, esse ano, inclusive, Leonardo, eu tomei como deliberação minha, é o ano de 2020, é o ano que explodiu por aí o mundo, inclusive, virtual, as entrevistas virtuais. Até o ano passado, eu tinha que falar para o Brasil inteiro, para o exterior, pegando um avião, chegando num lugar com uma plateia de 300, 700. Aconteceu de eu falar para 10 mil pessoas, já num auditório, como se fosse lá um ginásio de esportes. Só que 10 mil pessoas. Hoje eu estou falando aqui para você, e certamente, enquanto estamos aqui falando, 10 mil pessoas estão vendo, mas esse vídeo fica para a internet, e o 247 vai ser levado para milhares de pessoas do Brasil. Eu deliberei esse ano, inclusive, poder entregar e poder dar uma pauta para o nosso povo de esquerda, para dizer para a nossa gente, não tenhamos medo de anunciar que o capitalismo é o problema e o socialismo é a solução. Alguém vai dizer, nossa, mas o povão vai ficar muito chocado com isso. Não menos chocado do que com a verdade da vida deles, que é uma vida de passar fome. Então eu digo que esta sinceridade mobiliza mais do que esse discurso que diz assim, se você tiver meritocracia, se você empreender nas formas 2.0, você vai chegar lá. O povo não acredita.
E se eu disser o seguinte, está todo mundo explorado, está todo mundo ferrado, e vamos mudar esse mundão de Deus, o povo vem comigo. Então, tenham a certeza, comecem a usar esta ciência de que o capitalismo é o problema, porque é a exploração e o socialismo é a solução, que nós teremos pauta ideológica para mobilizar as massas. Olha, Alisson, gostei muito da sua fala, agradeço muito por ter permanecido aqui durante as 6 quedas que eu tive aqui de internet durante essa transmissão. Dado esse seu compromisso de falar para um número cada vez maior de pessoas, eu também quero propor que a gente tenha uma cooperação crescente no ano de 2021. Então a gente vai falar depois que a gente terminar aqui. Mas eu queria muito que você respondesse a pergunta desse jovem, fico até emocionado com a pergunta dele, do Isaías. Ele fala: professor, que área da advocacia devo seguir sendo de esquerda? Me sinto fora da caixa sendo socialista e ao mesmo tempo fazendo direito. Abraços. Obrigado, Isaías, que suas palavras são tocantes. Leonardo, você falou de 6 quedas. 7 quedas é um número até bonito, porque havia... Espero não ter a 7ª queda, vamos ficar só na 7ª. Se a 7ª queda eu vou aguentando até você voltar, mas enfim, por enquanto estamos na 6ª. Bom, Isaías, eu lhe proponho e proponho a todas e todos que me acompanham e são do mundo jurídico, ou têm pretensão de ser do mundo jurídico, eu escrevi um livro para refletir sobre essas questões que se chama Introdução ao Estudo do Direito. É um livro que nas faculdades de Direito é um livro de primeiro ano. Quem entra na faculdade de Direito no primeiro ano tem uma disciplina da faculdade, uma matéria que se chama Introdução ao Estudo do Direito. Então, este livro que escrevi já está na 7ª edição. Esse livro é usado no Brasil inteiro para o primeiro ano de faculdade, mas também para quem não é do direito, de outras faculdades, que precisam ter informações básicas sobre o direito. Pois bem, por lá nessa obra eu reflito sobre os problemas do direito e do jurista. E eu vou lhe dizer com muita sinceridade, não tem nem área boa nem área ruim no direito, porque o direito é uma forma que estrutura a sociedade capitalista. Todas as instituições do direito são do capital. Claro, algumas têm até uma interface melhor, eu diria de centro-esquerda, com movimentos sociais, com lutas sociais, e eu não estou desconhecendo isso. E outras são flagrantemente do capital, em defesa do capital. Mas todas operam sob o marco do capital. Como eu diria Agustín Lara, o velho músico do México, Granada, el marco a la Virgen Morena, el marco el capital, aqui estou falando em espanhol. Então, o que eu estou dizendo é que o marco do capital é sempre um marco que se põe no quadro do direito. Claro, historicamente, eu quero também dizer aqui, existem certas advocacias que são mais dadas a questões de luta. Na década de 70 e 80, quem fosse engajado na luta progressista, em geral, ia para campos como o direito do trabalho, porque o direito do trabalho, uma interface dele é a defesa do trabalhador, direito da previdência social, que defende o trabalhador e a trabalhadora que precisam se aposentar. Então, existem áreas progressistas dentro do direito, mas elas, volto a dizer, estão dentro do capital. Ninguém está aqui fazendo a tomada do poder pela classe trabalhadora, está administrando para que o capital possa explorar a classe trabalhadora, dando o salário mínimo. Então, é uma área tradicional da esquerda, uma área de luta da esquerda, mas não é uma área revolucionária. Não importa a profissão que tenhamos. Agora eu vou falar para quem é do direito, quem quer ser do direito, e também para quem não é do direito e está vivendo em qualquer outra área. Pasmem, na sociedade capitalista não tem uma profissão anticapitalista. Por quê? A sociedade capitalista tem formas sociais. Eu explico isso em outro livro que se chama Estado e Forma Política. A sociedade capitalista pôs as formas pelas quais nós nos relacionamos. Tudo que a gente tem na vida tem que ser comprado. A água, a comida, a casa, a energia elétrica, qualquer coisa tem que ser comprada. Ou seja, quem não tem capital tem que vender força de trabalho. Quem tem compra, quem não tem é vendido. Então, o que estou dizendo é que toda profissão é para a gente ganhar um dinheiro para tentar sobreviver parcamente nesta vida do capital. Então, não tem profissão que não seja capitalista. Claro, alguém vai dizer assim, mas se eu trabalho na Faria Lima, para os bancos, eu não estou mais no coração do capital do que se eu trabalho de professor de escola municipal na periferia da cidade, tentando educar a criançada. É verdade, tem coisa que está mais no coração do capital e tem coisa que está no pé do capital, no joelho do capital, na mão, no braço, antebraço do capital. Só que, pasmem, estar no coração do capital é estar no centro mesmo daquela vontade do capital. Mas estar no joelho do capital é estar ainda nesse organismo
que é o capital, apenas na parte joelho, que é uma parte lateral. Ou seja, o que nós estamos fazendo se eu for um professor lá da periferia de uma cidade? Eu estou ensinando para a criança o A, B, C, D, para depois de 20 anos, esta criança ter que escrever no livro contábil da empresa que entrou tanto de receita no ano, saiu tanto aqui de pagamento e o faturamento líquido do ano é tal. Isso em favor de quem? Dele que está escrevendo? Não, em favor do capitalista que nem leu esse livro, contratou aí um compliance para ficar vendo se está tudo certo na hora H. No final das contas, eu estou ensinando alguém a ler e escrever para defender o capital. Eu estou ensinando matemática para a pessoa fazer conta para o seu patrão. Então, eu sei que também qualquer profissão é profissão do capital. No entanto, como é que a gente tem que operar? A gente está vivendo neste mundo e tem que lutar contra este mundo. Então, por isso que é difícil a luta transformadora, mas é necessária, porque nós vivemos sob as formas do capital e nós temos que superar as formas do capital. Pasmem, parece difícil demais, mas eu sempre digo, Leonardo, isso é minha profissão de fé. É fácil de transformar o mundo, porque no dia em que 99% da humanidade, que somos nós, os trabalhadores e trabalhadoras explorados, dissermos chega, em um dia a revolução acontece. Então, nós estamos aqui enxugando gelo, falando para pouca gente, e essa pouca gente já é muita gente, e eu falo para as melhores e para os melhores, que são vocês, mas eu digo, o dia em que esta mensagem chegar para a maioria do mundo, o mundo se transforma em menos de um ano. Aguardem, esse dia vai chegar. Muito bom, Alisson, obrigado, agradeço muito, e realmente fiquei muito tocado com a pergunta do Isaías, né? A Cláudia está dizendo, excelente live, parabéns, quem é de esquerda deve ouvir o professor. A Marta Leandro fala, que maravilha de reflexão, parabéns por convidá-lo, convidem-no para um programa diário, né? E aqui o Márcio fala, bom dia, ele pede um paralelo entre a análise de Marx no 18 de Brumário e o golpe de 2016. Pergunta se os pressupostos seriam os mesmos. Como o nosso tempo estourou, porque agora já está começando o Giro das 11, não sei se cabe uma resposta aqui ou a gente deixar para uma próxima entrevista, porque talvez seja algo mais complexo. Não sei se dá para falar sobre isso nesse momento. Cabe, não cabe, quem quiser saber mais, um livro meu que se chama Crise e Golpe, editora Boitempo, lá eu explico esta situação. Leonardo, talvez eu não consiga falar diariamente para você no Brasil 247, mas falarei todas as vezes que for chamado. Só quero contar uma última história. Um dia fui dar uma entrevista no Rio Grande do Sul para uma rádio e televisão universitária, e aí lá o jornalista que leu lá meu currículo, tinha lido meus livros, na hora que eu comecei a falar, veio o diretor da rádio e disse assim ao final, professor Alisson, eu sei que o senhor é um professor da USP, um intelectual conhecido no Brasil e no exterior, o senhor pode fazer uma coisa para nós, no entanto? Eu falei, o quê? O senhor pode gravar a vinheta oficial da rádio universitária, porque com a sua voz, eu quero a sua voz como sendo a vinheta da rádio universitária. Eu não sei se eu consigo falar todo dia para a TV 247, mas uma hora eu gravo a vinheta de abertura TV 247, então eu serei o locutor oficial da TV 247 com essa vinheta. E é muito interessante porque o Alisson também tem voz de radialista, né? Ele tem voz de locutor, então além de tudo, além de grande intelectual, também é locutor. Prometo que eu gravo essa vinheta para você uma hora dessa. Obrigado, Alisson. Foi um prazer falar com você e desculpem aí as falhas técnicas, mas eu acho que o conteúdo foi de altíssimo nível. Obrigado mais uma vez. Uma grande alegria, querido Leonardo. Caiu 7 vezes ou foram só 6? Acho que foram 7, acho que caiu uma depois. Então é um número cabalístico, digamos assim. Uma grande alegria, Leonardo, e a todos e todos que nos acompanham. Voltaremos. Obrigado. Grande abraço. Obrigado.